Bom dia, iremos falar sobre as medidas antropométricas. Nosso grupo é composto pela Ana Beatriz, a Maria Vitória, a Nicole Azevedo, Stephanie Santos, Vitória Ocaia e Vitória de Vaio. Na estatura, o equipamento utilizado é a balança antropométrica. No procedimento, deve informar ao paciente o que será realizado e conduzi-lo até a balança. O enfermeiro deve certificar que a balança está afastada da parede e calibrada. Oriente o seu paciente a retirar chapéu, boné, bolsas, casacos e o sapato e auxilie a subir na balança. O paciente deve ser posicionado de costas para a balança, com a cabeça alinhada ao corpo, os braços estendidos ao longo do corpo, os pés juntos e parado com as costas para a haste graduada em centímetros. Peça para o paciente encostar os calcanhares e a parte interna de ambos os joelhos e unir os pés, fazendo um ângulo reto com as pernas. O enfermeiro deve levar a haste graduada em centímetros com cuidado e colocá-la perpendicularmente sobre a cabeça, fazendo assim a leitura da altura em centímetros. Solicite ou auxilie o seu paciente a descer, peça para ele calçar os sapatos e depois anote o resultado no prontuário. No peso corporal, o material necessário é a balança, podendo ser ela mecânica ou eletrônica. Na balança mecânica, destrave a balança e verifique se ela está calibrada. Caso ela não esteja, gire lentamente o calibrador até alcançar a calibração e trave a balança. Coloque o paciente em pé, no meio da plataforma da balança, na posição ereta, e destrave a balança. Mova o cursor maior sobre a escala numérica, marcando os quilos, e depois mova o cursor menor, marcando as gramas. Aguarde que a agulha do braço e o fiel da balança estejam nivelados e trave a balança. Realize a leitura de frente para a balança, assim tendo uma melhor visualização do resultado. Registre o peso, retire o avaliado da balança e retorne os cursores da balança ao ponto zero. Depois, trave a balança. Na balança eletrônica, ligue a balança e espere que o visor mostre o número zero. Coloque o paciente em pé, no centro da balança, e ele deve ficar ereto. Pese o paciente com os pés descalços e com uma roupa leve e solicite que o paciente fique parado. Aguarde que o peso seja mostrado no visor, realize a leitura e anote o peso. Na circunferência da cintura, o material utilizado é a fita métrica. O paciente deve ficar de pé, ereto, com o abdômen relaxado, os braços estendidos ao longo do corpo e as pernas paralelas. A roupa deve ser afastada, de forma que a região da cintura fique livre. Localize a última costela do lado direito e peça que o paciente inspire e segure a respiração por alguns segundos. Localize a crista ilíaca do lado direito e apalpe o ilíaco até encontrar a região mais elevada. Meça a distância entre os dois pontos e marque o ponto médio. Depois, coloque a fita na horizontal ao redor da cintura sobre o ponto médio. Verifique se a fita está alinhada em um plano horizontal em todas as partes da cintura. O enfermeiro deve se posicionar do lado direito do indivíduo para realizar a leitura. Peço que o paciente inspire e depois expire totalmente. Na circunferência quadril, o paciente deve estar ereto, com os braços ao lado do corpo e com as pernas fechadas. Localize o grande trocânter, normalmente situado na mesma linha no plano horizontal da sínfise púbica. Passe a fita ao redor do quadril, em cima dos trocânteres. O avaliador deve se posicionar do lado direito do indivíduo e verificar se a fita métrica está alinhada em um plano horizontal, paralelo ao chão. Solicite que o paciente feche as pernas no momento da medição e aplique tensão à fita, de modo que ela se ajuste firmemente em torno do quadril. Realize a leitura e anote o valor obtido. A relação cintura-quadril é a divisão do valor do tamanho da cintura pelo tamanho do quadril. Em mulheres, o resultado tem que ser abaixo de 0,85 e em homens, abaixo de 1,0. Na circunferência abdominal, a região abdominal deve estar desprovida de roupas e o paciente deve estar ereto, com os pés juntos e os braços relaxados ao lado do corpo e a respiração normal. Posicione a fita ao redor da maior circunferência na região anterior do abdômen no plano horizontal, sendo da maior circunferência antes de chegar ao quadril.
normalmente localizado em cima da cicatriz umbilical. O avaliador deve se posicionar ao lado direito do paciente e verificar se a fita está paralela ao plano horizontal. A fita métrica deve se ajustar firmemente em torno do abdômen. Depois disso, anote o resultado. O valor de circunferência normal nos homens é de 102 centímetros e nas mulheres de 88. O índice de massa corporal é o cálculo que permite saber se uma pessoa está ou não com o peso ideal. A fórmula é definida por peso dividido por altura quadrada. As classificações são: abaixo do peso, o IMC é menor que 18,5, normal entre 18,5 e 24,9, acima do peso entre 25 e 29,9, obesidade do grau 1 entre 30 e 34,9, obesidade do grau 2 de 35 a 39,9 e obesidade de grau 3 maior que 40. Obrigada por assistir a nossa apresentação.